amor, você tá assim, tá pensando o quê? Pensando na vida, Tá pensando na vida. Você pensando sabia que... nas boas oportunidades que Deus tem que dar pra gente, né? Que é muito bom, né? Pensar. Falando de pensar, a gente tem que ter... Ainda bem que você tá pensando em boas coisas, pensando na vida, pensando em tudo que Deus dá, né? Naquilo que Deus dá pra gente. Isso é muito bom. Mas você sabia que tem que ter muito cuidado no pensar, o ser humano, nós, temos que ter muito cuidado ao pensar, temos que ter muito cuidado. Porque nem sempre existem, né, pensamentos assim como você está, nem sempre vem na cabeça do ser humano pensamento assim igual você está pensando. Você falou que você está pensando na vida, que você está pensando nas coisas boas que Deus, né, te dá, que Deus nos dá. Mas você sabia que o pensamento, se a pessoa não tiver cuidado, existem pensamentos que são contrários a isso que você está pensando em coisas boas. Mas existem pensamentos que são pensamentos ruins. E é. Tem pensamentos que são pensamentos ruins. Que são pensamentos que, muitas vezes, como no caso mesmo, existem pensamentos que ele pode levar a pessoa à ruína. Como assim? Muitas vezes, às vezes a pessoa, ela passou por algo na vida e que gerou um pensamento e que a pessoa, muitas vezes, alimentou esse pensamento. Como o quê? Por exemplo, às vezes a pessoa brigou com alguém, ou não brigou, muitas vezes só discutiu, muitas vezes só falou uma palavra negativa, muitas vezes a pessoa passou por ela e só esbarrou ali e já gerou, muitas vezes, um pensamento ruim. Muitas vezes tem pessoas que você acredita que tem pessoas que somente numa pessoa olhar para ele, existem pessoas que só no olhar, ele já gera um pensamento dentro de si e muitas vezes ele acha que aquilo ali, fulano olhou pra mim com a cara ruim. E vai ali, né, muitas vezes ele fica dando vida para pensamentos ruins. Isso não é bom, né? É verdade. Isso não é bom. Fazer com a pessoa ir levando pensamentos ruins na vida, isso não é bom. Como no caso mesmo, às vezes acontece uma pessoa xingar o outro. E tem coisa que ele traz de baixo. Muitas vezes ele traz lá de quando ele era criança ainda. Né? Eu tenho raiva de fulano de tal, porque quando eu era criança ele me xingou de tal coisa. Eu tenho raiva de cicrano, porque quando eu era criança nós dois discutia, nós dois brigava, ia brincar e brigava. E isso muitas vezes a pessoa carregou pro resto da vida, segurou aquele pensamento, aquelas coisas que passou na vida, né? Aquilo ali gera um trauma na pessoa e a pessoa sai carregando aquilo pro resto da vida. Por quê? Porque ele passou por algo e ali já gerou algo dentro dele, um pensamento dentro dele, e ele vai carregando aquilo ali no resto da vida. Fulano me xingou. Aí Fulano me xingou. acaba se originando o ódio, né? Um ódio, né? E veio de onde? Veio de dentro, né? Veio de dentro. Pensamento. A pessoa fica ali com o pensamento matutando. Pensando Vê a pessoa, e fica assim, não, a pessoa fez isso comigo. A pessoa não fez nada, só em olhar. Só em olhar, né? A pessoa ali, né? E a pessoa... Às vezes aquela pessoa não estava num dia bom, né? É. E não estava pra sorrir, não estava pra... E outra pessoa pensa, o pensamento dela. Falou, não, fulano, já tá com a cara feia pra mim, né? E com a cara feia pode acontecer até morte, né? Fulano tá com a cara feia pra mim. E naquilo ali a pessoa se fecha. A pessoa se fecha com o outro. Ninguém sabe o que aquele outro tá passando naquele dia, né? Verdade. Ou até mesmo, muitas vezes, uma briga de quando a pessoa era criança, era adolescente, era jovem, na escola, né? E gerou um pensamento ali de ódio, de raiva, e a pessoa foi carregando. Foi carregando aquilo, sustentando. E depois, então, lá na frente, aquilo vem prejudicar. Na realidade, pessoa, né? os maus pensamentos, ele é como um câncer, né? Ele vai comendo a pessoa aos poucos. Aos poucos, né? Aos poucos. Quando a pessoa pensa que não, Misericórdia. onde ele começa... Porque os maus pensamentos realmente giram muito assim, que a pessoa fica longe de Deus, né? Então, os pensamentos vêm e entram na cabeça mesmo, mas se você está ali sempre buscando a Deus, sempre pedindo a Deus, né? Os pensamentos ruins saem, porque todos nós já passamos por isso, né? Quem é que não teve maus pensamentos, né? Todos nós temos maus pensamentos. Mas a gente tem que dobrar o joelho. Mas não pode sustentar, né? Não pode sustentar. Tem que dobrar o joelho, pedir a Deus, pedir perdão. E ali orando, buscando, cantando louvores. Aí quando pensa que não, sai aqueles maus pensamentos, né? Você não pode estar alimentando ali, todo dia está alimentando. Aí vai alimentando esse pensamento, aí vai chegar a hora que se transforma num ódio. Aí nesse ódio vai acontecer o quê? E o que acontece? Tem que ter cuidado. Vida 2 também. Vida 2 tem que ter muito cuidado, porque assim, eu vi conta de um caso que a mulher, ela trabalhava e todos os dias ela chegava naquele horário, ela já tinha o horário de ela chegar em casa. E aconteceu que houve trânsito e ela não conseguiu chegar naquele horário em casa.
E aí o marido dela já veio um pensamento já na cabeça dele, já, que ela estava traindo ele. Ela estava traindo ele. Como ela sempre chegava naquela hora, e ela não chegou, e demorou. E ali, então, foi quando vieram pensamentos. Surgiram pensamentos lá de dentro, e ele sustentou aqueles pensamentos, de achar que ela estava traindo ele. E ali, quando ela chegou, ele, ao invés de conversar, saber tudo, como é que era o caso, isso, aquilo, não, ele já tinha alimentado aquele pensamento maldito. Ele tinha alimentado aquele pensamento maldito. E foi quando ali ele falou para ela: você estava me traindo, por isso que você chegou agora. Ela falou: não estava te traindo, porque o trânsito foi difícil, o trânsito estava difícil e coisa e tal. E ali foi quando ele não quis nem saber, ele não aceitou o que ela falou. Não aceitou o que ela falou. E foi quando aí ele pegou e matou ela. Por causa do pensamento dele. Ele matou ela. Não quis nem saber da justificativa. Então, assim, até entre casais tem que ter muito cuidado, principalmente entre casais tem que ter muito cuidado, porque vem muitos pensamentos. Muito pensamento. Às vezes a pessoa demora de chegar, às vezes acontece ou até mesmo trânsito. Hoje em dia não, hoje em dia também é fácil se comunicar, porque hoje em dia tem, né, o celular, que a pessoa liga para o outro. Mas e se o celular estiver descarregado? Pode acontecer Pode também. acontecer isso, o celular está descarregado e o outro não ter condições de avisar para ele que, estava acontecendo tal coisa, ou aconteceu tal coisa, né, eu tive, ou a reunião não terminou tal hora, ou na faculdade foi, né, e assim, dá suas justificativas, né. E é muito difícil porque a pessoa fica ali pensando mil e uma coisa. A gente tem que ter cuidado com o que pensa, não alimentar certos pensamentos. É igual. Por isso que o diálogo, né, é muito importante entre o casal. Ele mata mesmo. Mata ali, fica ali te atormentando. E a pessoa tem que saber se controlar também, né? Saber se controlar. Porque, como você está falando, a vida dois, ainda mais quem trabalha, não é fácil. Igual eu sou motorista. Eu teria que eu chego cedo, teria que eu chego tarde, pode acontecer um ônibus quebrar, pode acontecer uma batida. Mas o cara falou, né? Tem celular, tem meio de comunicar, né? Mas se por acaso descarregar o celular, tanto o meu como o dela, né? Então, eu trabalho com ônibus, sabe? Você trabalha na rua, com isso, aquilo. E não é só isso. E também não é só isso, amor. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, muitas vezes assim, nem todos os dias a pessoa tá legal, nem todos os dias a pessoa tá alegre, nem todos os dias a pessoa tem... Pior que nós estamos falando assim de horário. Mas até de roupa também. De tudo, né? A mulher colocou uma roupa, mas já ficou com aquele pensamento. Mas por que ela põe essa roupa? Ela nunca colocou. É de tudo. Existem vários tipos. Pensamento é uma coisas, coisa né? que Coisas, né? Pensamento. Então, assim, até mesmo porque, no sentido assim, a pessoa, às vezes não tá muito legal aquele dia, daí a pessoa tá meio tristinha ali, coisa tal. Acontece, a vida toda, isso acontece. Às vezes tá meio triste, coisa tal. Aí, muitas vezes, já vai pensando, né? Mas será que você não gosta mais de mim? Por que hoje não fez tal coisa? Por que hoje não deu tal coisa? Por que hoje não... eu acho que não gosta mais. E aí vai colocando aquelas besteiras na cabeça. Mas então arrumou outro. Acontece muito isso. Será? Ele deve estar arrumando outro, deve ter arrumado outro, deve ter ficado com outro, Então tem que ter muito cuidado, porque nessa aí a pessoa pode começar a ter começar assim, vir uns pensamentos cruéis e de repente a pessoa está acusando o outro de uma coisa que aquele coitado nem pensou, nem veio na cabeça dele de fazer tal coisa. E a pessoa tá ali, não, mas você, hoje você tá assim porque com certeza não gosta mais de mim. Você tá assim porque com certeza você já tem outro ou outra pra pular, e porque não sei o que lá mais. E aí começa o negócio. E vai levando aquilo, vai levando, daí a pouco o casamento tá acabando por besteira, né, amor? Besteira. Então tem que ter muito cuidado com o pensamento. Tem que ter muito cuidado com o que fala. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Pensamento é uma coisa que a Bíblia fala, amor, em Mateus 15:19, né? Mateus 15:19. A Bíblia fala que se a pessoa não tiver cuidado, o pensamento, ele pode chegar ao ponto até mesmo de trazer morte, né? Trazer morte. Ele pode trazer a morte. Então, o pensamento ruim, ele pode trazer morte. Ele pode trazer várias coisas ruins, né? Várias coisas ruins. A pessoa vai maquinando e daí a pouco já entra naquelas coisas ruins. Como pode trazer morte? A pessoa também pode começar a furtar através de pensamento. Ele primeiro gera ali. Pode começar a furtar, pode começar a roubar, pode vir fazer mau testemunho, falsos testemunhos, blasfêmia. A Bíblia fala de blasfêmia, fala várias coisas que um pensamento ele pode levar pessoas a muitas ruínas. Muitas ruínas. E a palavra de Deus fala que aquilo ali ele arruina mesmo a vida da pessoa de uma forma que a pessoa fica imprestável. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Mateus 15:19 fala muito bem sobre, né, que o pensamento ele procede ali do coração, né? Do coração, quer dizer, de dentro para fora. Você fica ali coisa, né, amor? Remoendo. A gente tem um exemplo. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, porque ele no pensamento, pensando que ele ser mais
E do que depois o então próprio ele veio Criador. executar, né? Aí ele veio executar. Mas antes dele Tem que fazer ter isso, ele muito ficou ali cuidado. pensando. Tem muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado mesmo. Que nós pensamento. possamos cada dia aproximar de Deus, buscar a Deus, É. saber que Deus é aquele que socorre o homem. E quando Nome de vier Jesus. pensamentos ruins, firme em Deus. Firme em Ora, Deus. repreende o mal e o mal fugirá de De vós. vós, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.